Paz do Senhor Jesus, igreja. Hoje eu resolvi fazer um estudo sobre a depressão, porque hoje nós estamos nesse mês de setembro comemorando aí, onde se comemora o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Nós vemos hoje que o suicídio é uma coisa real e que está acontecendo no mundo secular. Todo mundo está propenso a passar por isso aí. E o que é lamentável é quando acontece dentro das igrejas, no meio evangélico. Nós vemos que ninguém está isento disso aí. Nós vemos na Bíblia que o profeta Elias, por exemplo, ele entrou em depressão. Você pode ver ali no livro de 1 Reis, capítulo 19, aonde Elias ele pede a morte a Deus, porque depois dele ter derrotado os profetas de Baal ali, esse profeta poderoso que fez descer fogo do céu, ele estava no estado depressivo, ele entrou em depressão. Nós vemos hoje que os jovens, eles estão em depressão. Nós vemos que hoje os adultos também estão enfrentando esse problema. Os pastores estão enfrentando esse problema, ninguém está isento disso aí. E nós entendemos o quê? As ovelhas que frequentam as igrejas, o povo que frequenta as igrejas, seja elas quais forem, estão passando por esse momento difícil, e é um momento que é só Deus que pode curar e que pode resolver. Eu quero começar dizendo que o Espírito Santo ele nos consola, ele nos conforta. Eu quero dizer que está escrito na Bíblia que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela tristeza do coração o espírito se abate. Então, eu quero começar dizendo que você, pastor, você, meu irmão, minha irmã, que está passando por esse problema de depressão, eu quero dizer que Deus ele é contigo, sorria. A Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo para tudo, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de nascer, há tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, que é de arrancar o que se plantou, tempo, enfim, há tempo de guerra, tempo de paz, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Mas eu quero dizer também que a depressão, ela existe vários tipos de depressão. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um filho ou uma filha, ou um emprego, ou algum objeto, alguma coisa que ela estimava muito, ela vai entrar em depressão. É o que? É uma depressão reacional, né? Você perdeu alguma coisa na sua vida, você vai fazer o que? Você vai chorar. Então, eu quero dizer nesse momento que Deus está contigo, mas chore mesmo. Chore. Chore, não reprima os seus sentimentos. Você jovem, você pastor, né? Porque hoje no meio cristão a gente tem esse negócio de falar, não, porque o pastor ele não entra em depressão. E a gente vê que muitos falam que a depressão ela é demônio. Não, realmente existe aquela depressão que realmente é demônio, né? O inimigo ele se aproveita da situação que a pessoa está passando e ele entra, né? Ele entra e se a pessoa não tiver o fortalecimento do Espírito Santo, não tiver uma mente firme, ela comete um ato horrendo desse que é o suicídio, né? Não era para acontecer isso, mas infelizmente, meus irmãos, acontece.
Infelizmente acontece. A gente não está isento disso, não. E eu digo para você, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não. Não adianta você que é pai, que é mãe, você abrace o seu filho. Você já deu um abraço no seu filho hoje? Porque hoje nós vemos no meio da família que por causa dessa correria do dia a dia, as famílias hoje não têm tempo de almoçar junto, não tem tempo de se abraçar, não tem tempo ali de conversar ali olho no olho, não pergunta como que foi o dia do filho, como que foi o dia da filha. A gente vê aí pessoas aí, cada um na sua tela, cada um no seu serviço, cada um nos seus afazeres. Eu não estou condenando aqui a tecnologia, não estou falando contra isso não. Isso daí é uma coisa muito útil, mas tem que saber utilizar. Hora de ficar com a família é hora de ficar com a família, sem tela, tá? Você deixa o celular ali no modo avião, no modo silencioso, não precisa desligar, né? Porque nós temos às vezes ligação que é urgente, enfim, mas deixa um momento ali e vai ficar com a tua família. Você que é pastor, tenha um pouco de tempo para sua ovelha, tá? Abrace a sua ovelha dentro da igreja, ame as suas ovelhas, não julgue. Não critique, não. Quando vê um jovem passando por um problema, não julgue, não critique ele não. Vai orar com ele, vai sentar com ele, ver o que está acontecendo. Às vezes essa ovelha, mas ela tá dando um pouquinho de trabalho, tá um pouco rebelde, não tá querendo obedecer mais os mandamentos, as regras bíblicas, não tá querendo mais vir na igreja, não tá querendo mais obedecer as regras que foi imposta ali por Deus e até pela igreja, porque a igreja tem regra. Mas antes de você julgar, você procura saber o que está acontecendo com a sua ovelha. Procura saber antes de você julgar. Antes de você julgar, você abrace a sua ovelha, ame as suas ovelhas. E você, ovelha, também, não ataque o seu pastor, não. Vê ele passando por um problema, ele não foi na igreja, por que será que ele não apareceu na igreja? Por que será que ele não apareceu? Porque quando o pastor não aparece na igreja, aí já vem aquele monte de pessoa falando, é assim, assim, assim. Não. Procura saber, será que ele não está precisando de uma oração? Será que ele não está passando por um momento de depressão? Será que, porque a sobrecarga é muito grande, tanto na mente dos pastores como na mente das ovelhas e do povo em geral. Porque, meus irmãos, a vida não está fácil, não. A vida não está fácil, a vida nos desafia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que vai ouvir esse estudo, que a vida, ela nem sempre é justa com a gente. Nem sempre. A vida nem sempre é do jeito que a gente quer. Não é todo dia que o sol tá brilhando, não. Não é todo dia que você tá sorrindo, não. Vai ter dia que infelizmente você vai chorar. Vai ter dia nessa terra que infelizmente vai ter dia que você vai querer ficar sozinho, que você vai querer ficar longe de tudo e de todos. E aí é que tá a questão. Será que toda depressão é demônio? Eu digo para você que não. Existe a doença depressão, que inclusive é uma doença genética. É uma doença genética. Eu quero dizer que nós temos que orar, independente se você é pentecostal, é tradicional, ou seja, nós temos que orar, nós temos que consagrar, nós temos que estar na igreja todos os dias, se for possível. Nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos estar em comunhão com os irmãos, porque a depressão ela acontece a partir do isolamento. Tá? A depressão ela acontece a partir do isolamento. Então, a pessoa da tua família começou a querer se isolar, começou a ficar muito trancado no quarto, principalmente da parte dos jovens e até da parte das crianças. Existe depressão infantil, irmão? Existe. Depressão atinge a criança? Claro, atinge. A criança também é um ser humano.
A criança também é um ser humano, atinge sim. Então os pais, eles precisam ficar atentos. Os pais precisam ficar atentos. Os líderes de jovens, seja de que igreja for, tem que ficar atento. Por que que aquele jovem sumiu da igreja? Ah, mas eu vou ficar indo atrás de um de outro. Ué, você não é líder? Deus constituiu você como líder para quê? Você tem que procurar saber o porquê que aquela pessoa não está indo mais no ensaio do jovem, nem no grupo dos jovens. E nem no culto do jovem. Você precisa saber o porquê que é. Será que ele não está precisando de um apoio espiritual? Será que ele não está precisando de uma oração? Será que ele não está enfrentando um momento de depressão que às vezes nem os pais não estão sabendo? Porque geralmente a pessoa que está em depressão, ela não demonstra, nem sempre ela demonstra, às vezes ela consegue esconder por anos. Às vezes a pessoa tá alegre, tá sorrindo, tá eufórica demais, tá, e às vezes não, mas dentro dela, você sabe o que tá passando dentro dela? Você sabe? Não sabe. Você não sabe o que passa, porque diz o ditado que coração é terra que ninguém anda. Só Deus conhece o coração do homem. E quando a pessoa começa a falar que quer desistir da vida, que quer desistir de tudo, que quer morrer, até mesmo pessoas crentes têm que observar se a pessoa não está falando muito assim, ai que vontade de morrer, eu queria ir logo com Jesus, eu queria partir logo, eu quero que Jesus volte logo, eu quero morrer. Cuidado, viu? Se a pessoa está falando isso, pode saber que a pessoa está num estado de depressão tão grande, de uma tristeza tão grande, que ela pode estar pensando em suicídio, mesmo sendo crente. Porque muitos podem me perguntar assim, ah, irmão, mas eu tinha familiar que era crente e cometeu um ato horrendo desse aí. Porque a primeira coisa que as pessoas falam, cometeu suicídio, foi pro céu ou pro inferno? Meu irmão, não cabe a você julgar. Não cabe a nós julgar. Claro, meu irmão, que a pessoa que comete um ato desse, ela não vai ser complicado, ela não tem salvação, mas você não sabe como é que foi os últimos momentos daquela pessoa. Você não sabe o que passava na mente daquela pessoa, porque uma pessoa em sã consciência, presta atenção, uma pessoa em sã consciência, é muito complicado uma pessoa em sã consciência acreditar que ela tirando a sua vida vai resolver o problema dela. Não tem nexo isso, não tem lógica. Não tem lógica uma pessoa em sã consciência acreditar que ela tá com problema, seja lá qual for, seja problema familiar. Às vezes a pessoa perdeu a esposa, perdeu o esposo, perdeu o filho, perdeu o emprego, perdeu o relacionamento, perdeu o pai, perdeu a mãe, seja lá o que for. Mas se ela tiver em sã consciência, não faz sentido ela acreditar que ela vai tirando a sua vida, ela vai resolver o problema dela, porque não vai resolver. Não vai resolver. Esse tipo de pensamento só vai agravar o problema na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não se preocupa não, porque Deus está contigo. Não cometa esse ato horrendo, não. Existem pessoas que te amam. Existem pessoas que estão perto de você, que vão ajudar você, minha gente. Tem muita gente boa no mundo. Claro, meus irmãos, que eu vou dizer para você que tem gente também que é complicado, que é falso, que é mentiroso, que é invejoso, que muitas vezes quer ver o teu mal. Tem, mas tem muita gente boa no mundo. E você pastor, você é ovelha, você é irmão, irmã, jovem que está passando por esse problema, por favor, pelo amor de Deus, procura ajuda. Procura ajuda profissional, se for preciso, vá para procurar um psicólogo, um psiquiatra. Vá procurar um psiquiatra, procurar uma ajuda. Se você já orou, já leu a Bíblia, já jejuou,
E esse problema ainda persiste. Às vezes tem pessoas que perderam a mãe, o pai, e que estão nesse luto, nessa luta por anos e não conseguiram superar. Então você tem que procurar ajuda. E outra coisa, meus irmãos, a pessoa que está tomando remédio de ansiedade, de depressão, você que é familiar, por favor, não fala para a pessoa parar de tomar o remédio não, porque não tem sentido isso. Não tem sentido, a pessoa precisa de um tratamento médico. Porque o cérebro tá no nosso corpo, assim como você adoece de um pé, adoece de uma perna, adoece de um braço, da cabeça, do pulmão, do coração, do que for, o seu cérebro também fica doente. Então, meus irmãos, olha, nós vemos que hoje isso aí é um caso muito sério. Então, você que é pastor, você que é ovelha, pelo amor de Deus, igreja, vamos nos unir mais, vamos parar de julgamento, vamos parar de ficar julgando o nosso próximo, vamos parar de ficar condenando. Ah, não pode ver alguma coisa diferente na vida do irmão que a pessoa já condena, já crucifica. Mas se você tivesse na pele daquele irmão, daquela irmã, você também não faria o mesmo? Como que você reagiria diante de uma situação se você tivesse no lugar daquele irmão, daquela irmã que está passando por esse problema? Claro que existem pessoas que passam pelo luto de uma perda e a pessoa perdeu a mãe hoje, o pai, ou seja lá quem for hoje, e amanhã a pessoa está sorrindo de novo. Porque a pessoa escolheu dar a volta por cima, para ela passou aquele momento ali, mas tem pessoa, meus irmãos, que elas não superam. Passa anos e anos e anos e a pessoa não supera. Então cada caso é um caso, meu irmão, meu pastor que vai ouvir essa palavra, igreja, seja lá você de que denominação for, você que vai ouvir esse estudo, essa palavra, pelo amor de Deus, você tá com um membro na tua igreja que está passando por esse problema, se você já orou com ele, já leu a Bíblia, e ele está passando por isso, faça ele procurar ajuda, inclusive acontece casos que o psiquiatra ou psicólogo, ele quando percebe que a pessoa ela tá correndo risco de cometer o suicídio, ele mesmo opta por internar essa pessoa, justamente para poder justamente para poder preservar a vida daquela pessoa, para que a pessoa não cometa um ato desse. Então, meus irmãos, é assim, olha. Existe casos na Bíblia, que nem eu falei do profeta Elias, que ele estava em depressão, mas ele pediu a morte. Só que Deus falou para ele assim: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias? Nessa caverna? O que você faz? Caminha, levanta e come, porque muito comprida será a jornada, muito comprido será o caminho. Ainda tem 7.000 que não se curvaram, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que te ama, meu pastor. Você que é obreiro, você que faz a obra do Senhor, que está passando por isso. Por favor, clame agora a Deus, clame para sua família. Fale, abra a boca mesmo se for preciso e fale: gente, eu tô mal. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Não sofra